A Lição de Moremi, mais um filme nigeriano que está entre os mais vistos da Netflix, e é sobre ele que nós vamos falar nesse vídeo. Fica por aí! Pois é, vamos falar deste filme nigeriano, A Lição de Moremi, que assim como o antecessor dele, outro filme nigeriano que estava na Netflix, chamado Por Uma Vida Melhor, está entre os 10 mais vistos. Aliás, eu fiz um vídeo sobre o filme Por Uma Vida Melhor, que é esse filme nigeriano que esteve entre os 10 mais vistos na Netflix. Eu vou deixar ele aqui no card e ele foi, até o presente momento, o vídeo mais visto no meu canal. Então realmente repercutiu bastante. E esse filme que está agora tende a repercutir também porque ele segue uma determinada linha, não da mesma forma que o outro filme Por Uma Vida Melhor, mas ele tem uma temática que é bem semelhante no aspecto da denúncia, é um filme denúncia. Vamos falar sobre esse filme A Lição de Moremi. Mas antes, eu já peço para você deixar o like nesse vídeo, se inscreva no canal porque isso é muito importante, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com quem você quiser, espalhe, tá bom? Então vamos falar desse filme, A Lição de Moremi. Qual o enredo deste filme? Bom, esse filme trata de um caso ocorrido numa faculdade, numa universidade, de um professor vindo de fora, para dar aulas de mestrado, assedia uma das alunas. É um caso de assédio sexual. É um processo que rola, nesse filme, esse processo ele é interno, ele é uma averiguação interna feita pela reitoria, para averiguar. A aluna denuncia o professor e aí o filme mostra todos os acontecimentos, de uma forma remissiva, É muito parecido esse filme com a narrativa, com aquele rede social. Tá acontecendo ali um certo julgamento, Nesse caso é uma apuração, então as duas partes, cada um com seu advogado, eles vão relatando os fatos e esses fatos vão sendo mostrados, A história vai sendo contada meio de trás para frente. E aí é interessante, tem algumas coisas que são bem interessantes, tem outras coisas que não são tão interessantes, são pontos baixos que eu vou falar aqui. Os pontos altos, bom, primeiro, é mais um filme nigeriano, mais uma coisa diferente para a gente ver, É muito interessante a gente fugir o estereótipo que a gente já está acostumado de ver, por exemplo, um elenco com todas as pessoas brancas, Quando a gente vê agora um elenco com todas as pessoas negras, feito em países africanos, a gente vê que as locações são na Nigéria, no Senegal, muito interessante ver como a forma deles dirigirem, de mostrarem a atuação, é muito interessante, é um ponto forte. Outro ponto forte é a história em si. É mais um filme denúncia, assim como o filme Por Uma Vida Melhor denunciava o tráfico de mulheres para exploração sexual. Esse filme em questão, ele denuncia o assédio que alunas sofrem de professores em troca de notas mais altas. Esse filme foi inspirado num documentário da BBC, de um fato realmente que aconteceu, que jornalistas se disfarçaram de estudantes e sofreram assédios de professores prometendo notas maiores se esses alunos, se essas alunas aceitassem fazer sexo com os professores. Eles ofereciam notas maiores em trocas de sexo. E aí isso deu origem a esse filme, a essa história que está sendo contada. Ou seja, é mais um filme denúncia, interessante ver, como existe uma certa linha de filmes da indústria cinematográfica nigeriana, principalmente os filmes que chegam aqui, como eu disse, Uma vez, como eu fiz um vídeo sobre o cinema argentino, que também são filmes com temáticas políticas, são filmes que chegam aqui, não significa que todos os filmes feitos na Argentina ou na Nigéria têm essa mesma temática, mas são esses que conseguem chegar. E esse filme, ele tem uma temática muito importante social, uma denúncia de algo que acontece na vida real. Então, esse é um outro aspecto legal. Mas esse filme tem algumas coisas que são pontos fracos, que assim, não chegam a prejudicar demais a história, mas são pontos fracos e a gente tem aqui que apontá-los. Um desses pontos fracos é a duração. O filme tem 2 horas e meia de duração. É um filme muito longo desnecessariamente, não precisava ser tão longo assim. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro porque o diretor ele explora muito paisagens e momentos que não tem diretamente a ver com a história que está sendo contada, Coisas em excesso. E o segundo ponto é que o diretor ele usa,
os realizadores, eles usam como pano de fundo essa coisa da sala de aula, da faculdade, para fazer críticas políticas e geopolíticas e históricas para o resto do mundo. Esse professor que assedia a aluna, ele vem dar aulas de mestrado sobre justamente política, história, geopolítica, e aí ele começa a fazer críticas usando esse ambiente da sala de aula para o Ocidente, para o evento da escravidão, para o respeito às leis e às fronteiras dos outros países. Ou seja, perde-se muito tempo falando de uma coisa que não tem nada a ver com o enredo. Por isso que o filme fica muito arrastado, né? Você realmente tem vontade de pular para a parte que realmente tem a ver com a história que está sendo contada e não se perder nessa coisa que fica realmente assim, é uma coisa que é coadjuvante, né? Não faz parte da história principal. Você não está vendo ali tudo que faz parte da história, não. Você está vendo coisas que não fazem parte da história, mas que decidiram colocar para ilustrar, eu não sei, para usar realmente. Eles devem ter pensado, já que a gente está fazendo um filme de denúncia, vamos denunciar outras coisas, aproveitando que a gente já está fazendo esse filme. E aí ficou um filme muito arrastado. Esse eu acho um ponto baixo. Sim, tem filmes que podem ter 3 horas, mas todas as cenas estão ali por algum motivo e são válidas. Esse filme tem 2 horas e meia, poderia até ter bem menos. Eu acho que esse filme é um filme de 1 hora e meia, tranquilamente, poderia ser contada essa história. Então 2 horas e meia ficou muito arrastado. Outro ponto baixo, que realmente eu não sei qual é a explicação, eu não entendi. Se alguém souber, deixe nos comentários por que isso aconteceu, que é o seguinte: não se fala um idioma só no filme. Não sei porquê, mas o filme ele fica se dividindo entre inglês e francês. Mas não é uma divisão equânime, parte inglês, parte francês. Não, os personagens eles dialogam em idiomas diferentes. Tem cenas em que tem 2 personagens conversando, um fala inglês e o outro fica falando em francês. Os 2 conversando realmente assim, um falando inglês e o outro em francês, sendo que os 2 sabem falar francês, assim como os 2 sabem falar inglês, mas eles não ficam falando no idioma só. E isso é o tempo todo do filme. Não que atrapalha, mas você simplesmente fica sem entender o porquê que aquilo está acontecendo. Por que as pessoas estão falando em idiomas diferentes, mesmo quando estão falando entre elas. É uma coisa que não foi explicado, não faz sentido, e eu achei um ponto que não apenas um ponto baixo, mas simplesmente uma coisa que estranhíssima, que não faz muito sentido. Mas fora essa coisa estranha de falar em idiomas diferentes e de ser um pouco arrastado, demorar demais, o filme vale a pena porque o enredo é muito bem construído, a história é muito bem contada. E se você que está assistindo esse vídeo assistiu o outro filme Por Uma Vida Melhor e não gostou do final, todas as pessoas que comentaram, a maioria não gostou do final. Se você não gostou do final daquele filme, você vai gostar do final desse filme. Eu garanto para você. Isso se você não gostou do final do filme Por Uma Vida Melhor. Mas independente se você gostou ou não, você vai gostar do final desse filme, porque o final é um final diferente do outro filme Denúncia Nigeriano. Esse filme é um filme que tem um final mais agradável, digamos assim. Então, realmente esse filme, A Lição de Moremi, é um filme interessante, é um filme muito bom, é um filme nigeriano que vale a pena conferir, embora seja um pouco arrastado, demorado demais, não precisava ter 2 horas e meia e não precisava os personagens falarem cada um num idioma diferente. Mas fora isso, o filme vale a pena você conferir. E depois de você ter conferido, quero que você deixe aqui nos comentários o que você achou desse filme, tá bom? É importante e é legal essa interação. Assim como é importante, é muito legal você dar o like nesse vídeo, você se inscrever no canal, muito importante, peço para você fazer isso. Além de você ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com todo mundo, tá bom? Eu fico por aqui, mas logo mais tem mais vídeos para você, tá bom? Até lá, tchau!